pessoal. Sou a professora Elida Bogé, a professora de Biologia. Estou aqui de volta, né, nessa iniciativa, nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação, né, nesse projeto do nosso cursinho preparatório para o Enem e para o PAS, o EMA, tá bom? Todo o material, tudo isso que a gente tem discutido até agora está disponível aqui no link abaixo e vamos dar continuidade aqui à resolução das nossas questões, tá ok? Então vamos aqui para a questão do PAS, em 2016, né, questão 27, que diz assim: os mangues representados na figura pelo número 1 são a espinha dorsal das costas dos oceanos tropicais, sendo muito mais importante para o equilíbrio da biosfera do que anteriormente se supunha. Embora essa floresta lamacenta e de cheiro característico não tenha o encantamento de florestas tropicais ou recifes de corais, elas formam um importante hábitat, berçário para inúmeras espécies permanentes, certamente na figura lá destacado com o número 2, ou temporárias, número 3, de peixes, crustáceos, aves, insetos e mamíferos. Os fragmentos da vegetação, que está no número 4, a energia solar, número 5, e a chuva, número 6, favorecem uma ciclagem de nutrientes muito eficientes e cadeias alimentares extremamente complexas. A figura a seguir representa o ecossistema manguezal. Então, a gente vai encontrar esses numerozinhos aí que o texto citou. Então, nós temos aí a própria planta de mangue, né, número 1. Nós temos ali número 2, não sei se dá para olhar muito bem, mas ali é um caranguejo, né? Número 3, os peixes. 4, fragmentos de vegetais. 5, a energia solar, né? 6, deixa eu ver aqui o que ele colocou, 6, a chuva, isso, a chuva está ali na figura, né? Então, são elementos que estão aqui formando esse ecossistema. Tomando como base o texto verbal e a figura, é correto afirmar em relação ao ecossistema manguezal que: letra A, os manguezais com condições que limitam bastante a variedade de vegetação, como alagamento periódicos, fundo lodoso, salobro e mal arejado, não apresentam espécies típicas de plantas. Então, os manguezais com essa característica não têm espécies típicas de planta? Não, é verdade, né? Nós temos as espécies de mangue que são típicas desse ambiente. O mangue branco, o mangue preto, o mangue vermelho, então essa letra A está fora. Letra B, o status do manguezal como área de preservação permanente é suficiente para garantir sua proteção contra os impactos causados pelo homem? Então, infelizmente, somente conferir ao mangue esse status, ele não protege o mangue, né? O que vai proteger o mangue é a própria mudança de comportamento humano, né? Então, letra C, as cadeias alimentares e os ciclos de nutrientes que ocorrem nos manguezais são exclusivamente marinhos. Bom, se a gente considera que lá também, ali, em meio a esse ambiente de manguezal, nós temos as aves, né, que estão por ali e se alimentam de algum crustáceo, então a gente não pode atribuir as cadeias alimentares à exclusividade marinha, né? Então, essa letra C está fora. Vamos pular aqui para a letra E. O fluxo e refluxo da maré provocam assoreamento do manguezal, independente da presença do mangue. Também não é verdade. Então, o mangue, as árvores de mangue, né, as plantas de mangue, estando presentes no ecossistema manguezal, elas vão garantir que esse assoreamento não aconteça. Então, a nossa resposta correta, a fauna, a exemplo do caranguejo, vive permanentemente no manguezal, embora a maioria seja migratória, tá? Então, essa é a questão 27. E a gente já pode ir para a questão 28, que diz assim, questão 28 de 2015, PAS 2015. Leia o texto a seguir para analisar as assertivas e responder à próxima questão. A fotossíntese é um processo físico-químico em nível celular, realizado pelos seres vivos clorofilados,
que utilizam dióxido de carbono e água para obter glicose através da energia da luz solar. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres heterotróficos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação estará... Desculpa, porque... Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Sem ela, os animais e muitos outros seres heterotróficos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação, era isso mesmo, porque a base da sua alimentação estará sempre nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Ao nos alimentarmos, partes das substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese entram na nossa constituição celular, enquanto outras, os nutrientes energéticos, fornecem a energia necessária às nossas funções vitais, como o crescimento e a reprodução. Além do mais, ela fornece oxigênio para a respiração dos organismos aeróbicos. A fotossíntese é o principal processo de transformação de energia na biosfera, essencial para a manutenção da vida na Terra. Porém, muitos fatores do ambiente podem afetar as taxas de fotossíntese, limitando-as em diferentes regiões da Terra. Analise as assertivas a seguir. Então, a primeira, né, que deve fazer referência aí a tudo que foi exposto com respeito à fotossíntese, diz assim: a concentração de dióxido de carbono é geralmente o fator limitante da fotossíntese para as plantas terrestres. Para as plantas terrestres em geral, devido à sua baixa concentração na atmosfera, que é em torno de 0,04%. Né? Então, essa é a primeira assertiva. Vamos ver aqui a segunda. Para a maioria das plantas, a temperatura ótima para os processos fotossintéticos está entre 30 e 38 graus Celsius. Acima dos 45 graus, a velocidade da reação decresce, pois cessa a atividade enzimática. Então, vamos ver logo aqui a primeira e a segunda. Então, na primeira ele diz assim, que a concentração de CO2 na atmosfera, ela é limitante no que diz respeito à fotossíntese, né, ao processo de fotossíntese nas plantas terrestres. Então, como normalmente, em condições normais, o gás carbônico ele está numa baixa concentração na atmosfera, então é isso que vai limitar a ocorrência da fotossíntese nas plantas terrestres, e isso está correto, certo? Então, a primeira assertiva está falando corretamente dessa limitação das plantas terrestres com respeito à concentração de gás carbônico na atmosfera, tá? Em condições normais, não estou falando de poluição, tá? A segunda assertiva, ela diz que a fotossíntese ela é prejudicada quando essa temperatura ela passa, né, dos 38 graus, ela já tem um decréscimo, né? Então, o ótimo, né, desse processo, né, está entre 30 e 38 graus Celsius, porque a atividade enzimática ela é a melhor, né, a mais eficiente justamente nesse intervalo de temperatura. Então, isso aqui também está correto, né? A atividade enzimática, ela também, de modo geral, em torno desses 30 graus, né? E aí, no caso, para a fotossíntese, né, para esse mecanismo de fotossíntese, já admite até mais de 30 graus, 38 graus Celsius. Ela é uma atividade que melhora nesse intervalo, né? Melhora não, tem eficiência nesse intervalo, né? Não é que ela melhora, é a máxima eficiência dela. Passou disso, né? Chegou nos 45 graus, aí, ó, acima dos 45 graus, a velocidade de reação decresce, pois cessa a atividade enzimática. Então, a enzima começa a perder a função, né? Começa a não conseguir mais trabalhar. Então, a segunda assertiva também está correta.
A água é fundamental como fonte de hidrogênio para a produção da matéria orgânica. Em regiões secas, as plantas têm a água como um grande fator limitante. Então, ainda há pouco eu tinha um fator limitante que era o gás carbônico. As plantas terrestres, em condições razoáveis para ela, condições hídricas razoáveis para ela, tinha como fator limitante a questão do gás carbônico. Numa região seca, num local seco, o fator limitante, é claro, vai ser a água. Quanto mais água disponível, mais fotossíntese, né, vai ter. Se as outras variáveis estão em equilíbrio, né? Então, a variável que está em desvantagem, vamos dizer assim, claro, vai ser o fator limitante. Então, essa 3 aqui também está correta, tá? Assertiva 4, a disponibilidade de água e as temperaturas podem afetar a fotossíntese e modificar a morfologia foliar. Isso aqui também está correto, a gente pode ver isso, por exemplo, nas plantas com espinho. Então, eu tenho o que é o espinho? É a folha modificada, né? É uma folha que, numa condição de aridez, aquela espécie ela precisou se adaptar à condição de aridez, transformando suas folhas em espinho, né? Então, isso aqui também procede. Então, todas as 4 proposições estão corretas. Então, nós temos aqui a letra C, 1, 2, 3, 4 como correto, tá ok? Para frente, vamos aqui na questão 29, Paz 2014, que diz assim: sabendo-se que os movimentos dos vegetais respondem à ação dos hormônios, né, dos fito-hormônios, dos hormônios vegetais, de fatores ambientais, de substâncias químicas e de choques mecânicos, observe as informações abaixo sobre esses movimentos relacionados às plantas. No caso, as plantas 1 e 2, né? Então, nós temos aqui, no primeiro quadro, que a plantinha 1, ela está ali tentando buscar a luz, né? Então, a gente tem ali o sol e uma janelinha por onde a luz do sol está entrando e a planta percebeu, né? E está tentando, tá se voltando para essa luminosidade. Já a planta 2, né, ela está o quê? Preocupada em ir para cima, né? O movimento ali do caule está ascendente, né? Então, vê que a figura não traz nenhuma fonte de luz, nem nada, ela não está tratando disso, está tratando da direção para onde esses caules estão indo. E aí a questão traz aqui, eu diria que uma certa legenda até, né? Porque vai descrever, vai conceituar aqui o nome desse, cada movimento, né? Traz os nomes e conceitua cada movimento desse. Então, nós temos o tigmotropismo, é o encurvamento do órgão vegetal em resposta ao estímulo mecânico, né? Então, o vegetal, ele tem um estímulo mecânico, ou ele sei lá, toca em alguma coisa e se curva, né? Então, temos o tigmotropismo. Gravitropismo é também chamado de geotropismo por muitos. O fator que estimula o crescimento do vegetal é a força da gravidade da terra, podendo ser negativo e positivo. Então, o geotropismo, né, ou o gravitropismo, ele já se relaciona com a gravidade. E tem planta que faz esse geotropismo negativo, ou seja, contra a gravidade, né, vai sendo uma coisa ascendente, ou positivo, a favor da gravidade, que puxa a gente para baixo, né? Hidrotropismo, que é o movimento orientado para a água, enquanto que o quimiotropismo é o movimento orientado para determinadas substâncias. Então, são os estímulos que a planta faz, recebe para que ela faça os seus movimentos, né? E tem o fototropismo, que é a resposta do vegetal quando o estímulo é a luz. Os caules tendem a crescer em direção à luz, assim apresentando fototropismo positivo, né? Então, com respeito a isso, né, a esses movimentos, a questão pergunta o seguinte: os movimentos que
ocorrem nas plantas 1 e 2, respectivamente, né? Então, vamos lá. Planta 1, a planta estava se curvando para a luz. 2, a planta ela simplesmente estava se preocupando em subir, né? Em fazer um movimento ascendente. Então, a planta 1 estava num fototropismo, né? Estava respondendo ao estímulo luminoso, e a 2 estava num gravitropismo ou geotropismo, que é simplesmente tentando se movimentar, né, para cima, né, como acho que a maioria das plantas fazem. E aí, nesse caso, é o geotropismo negativo, né? Então, nós temos aqui a letra C como resposta, então, fototropismo à planta 1 e gravitropismo à planta 2. Então, na questão 30, né, do PAS 2014, nós temos o seguinte: cladogramas são diagramas que indicam as relações filogenéticas ou genealógicas entre espécies ou grupos de seres vivos, dentre eles os grupos dos peixes, né? Dentre eles os grupos dos peixes. Analise o cladograma de peixes para responder a questão. Então, a gente tem esse cladograma aqui, né? E os seus respectivos grupos de peixes aqui nas suas linhas, né? Então, a gente está vendo aí dois grupos, sendo que um deles, né, o grupo 2, ele está subdividido em outros dois grupos, tá? Isso é importante a gente conseguir enxergar isso aqui. Então, a gente tem dois grupos, ou seja, tem aqui o grupo que está delimitado aqui para as feiticeiras e lampreias, certo? E tem o grupo 2, né? Então, feiticeiras e lampreias, grupo 1. E tem o grupo 2, que dentro deles tem o grupo 3 e 4, tá? 3 fala dos tubarões, das arraias, né? Arraias, quimeras. E o grupo 4, peixes, actinopterígios, né? E os peixes sarcopterígios. Então, é importante prestar atenção nessa estrutura. Os números 1, 2, 3 e 4 do cladograma apresentado correspondem, respectivamente, aos seguintes grupos de peixes. Então, vamos lá. No grupo 1, que tem as feiticeiras e lampreias, nós estamos falando de um grupo de peixes que eles são os mais primitivos, vamos dizer assim. O que eles não tinham? Eles não tinham mandíbulas, né? Então, são os peixes, os agnatos, né? E no grupo 2, não, já são os peixes mandibulados, né? Então, nós temos aqui, ó, grupo 1, peixes agnatos. Grupo 2, peixes gnastostomados. É isso mesmo, agnatos, gnastostomados. Certo? Até aqui tudo bem para quem? Para a letra A e para a letra B. Não é isso? Então tá. Dentro do grupo 2, nós temos os peixes, né? Ou seja, dentro do grupo dos peixes que já tem mandíbula, nós temos os peixes cartilaginosos, os condrictes, e nós temos os peixes ósseos, os osteíctes. Então, tá tudo bem aqui para quem? Vamos lá. A e B, agnatos e gnastostomados. É difícil, né, gente? Tá ok? Porém, na letra A, ele disse que o grupo 3 tem os osteíctes, e não. O grupo 3 são os condrictes, os peixes cartilaginosos, os tubarões, as arraias e as quimeras. Né? E o 4, sim, traz os peixes ósseos. Então, lá. Grupo 1 e 2, né, que fala das mandíbulas, e os 3 e 4, que fala da estrutura óssea e cartilaginosa. Então, a letra correta é a letra B, tá? Questão 30, a letra B. Na questão 31, PAS 2013, diz assim: a construção do microscópio composto ou binocular
por Robert Hooke, em 1663, permitiu a visualização de estruturas até então desconhecidas pelos cientistas, a partir da utilização de lentes de grande aumento. Com o advento da microscopia, os pesquisadores, após vários estudos em muitos tipos de plantas e animais, lançaram a ideia de que todos os seres vivos são formados por pequenas unidades chamadas células. Essa constatação foi possível graças à possibilidade gerada pela combinação de duas partes, A e C, a gente vai ver na figura, do microscópio óptico. O sistema de lentes A e C, responsável pelo aumento final de uma célula, é chamado, respectivamente, de, A e C, a ocular e as objetivas, né? Então, as lentes oculares e as lentes objetivas, né? Isso que faz o microscópio óptico composto, né? A combinação, principalmente, dessas duas estruturas, né, é que permite esse aumento, né? Então, né, a ocular traz a imagem real e as objetivas fazem o aumento, né, dessa imagem que a gente leva ali para a mesa do microscópio. Então, esses dois conjuntos de lentes é que trabalham para que a gente possa ver a coisa ampliada, né? Então, essa questão aqui é muito simples, né? Ela tem a ver com a descrição do microscópio, do seu funcionamento e, portanto, é a letra E, né, que responde a ela. Não é o diafragma nem o condensador, nem a objetiva sim, mas o condensador não, né? Então, são as lentes, tá? É o jogo de lente que proporciona, né, o que a gente precisa ver num microscópio, toda vez que a gente utiliza o microscópio, que é o aumento, né, da coisa micro. Questão 32, PAS 2023, né, diz assim: no dia 22 de maio de 2023, no campus da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, foi anunciada a descoberta de fósseis de 2 ovos inteiros e alguns fragmentos, né? Então, tem a foto, que a gente vai ver em seguida, com aproximadamente 80 milhões de anos. O fóssil foi encontrado em Monte Alegre de Minas, durante obras de duplicação da rodovia BR-365. É um achado raro e bem preservado. As primeiras análises indicam que os ovos podem ser de crocodilos, embora não se descarte a possibilidade de pertencerem a dinossauros de pequeno porte e até mesmo de aves, né? Então, foi isso que eles encontraram, né? Essa estrutura, né? Aqui eles colocaram uma moedinha aqui para servir de referência de tamanho. E aí a questão continua assim: os ovos de crocodilos, de dinossauros e de aves compartilham a presença de anexos embrionários. Essas estruturas não fazem parte do embrião, mas são fundamentais para o seu desenvolvimento até a eclosão, né? Então, tem estruturas lá nos ovos desses grupos, né, de seres vivos que estão lá nos ovos, mas não fazem parte do embrião, certo? Continuam lá até o momento da eclosão. E aí, continua assim: quanto à função dos anexos embrionários dessas estruturas que estão lá nos ovos, presentes, né, nos ovos de répteis e de aves, é correto afirmar que, letra A placenta nutre e conduz as trocas gasosas do embrião com meio externo. Bom, a gente falou aqui de ovos de crocodilo, dinossauro e de aves. Em nenhum momento a gente falou de ovos de mamífero, né? A gente não está falando de mamíferos, né? Já seria esquisito a gente tratar de ovos, né? Não, pelo menos do jeito que esses grupos de animais produzem, né, na sua reprodução.
Então, placenta é estrutura de mamífero. Não se aplica. Letra B. O córeo permite manter o embrião hidratado e protegido de ressecamento. Não é a função do córeo, tá? O córeo, ele atua com as trocas gasosas do embrião com o meio externo, certo? Então, não se aplica. Letra C. O âmnion conduz as trocas gasosas do embrião com o meio externo. Não, isso é o córeo. O âmnion, a função dele está relacionada à proteção mecânica do embrião, tá? O alantoide armazena as excretas produzidas pelo metabolismo do embrião. Perfeitamente. É a função do alantoide, certo? O saco vitelínico fornece proteção mecânica? Não. Saco vitelínico tem a ver com a nutrição do embrião. Então, a resposta correta, tá, é a letra D. O alantoide armazena as excretas produzidas pelo metabolismo do embrião. Então, a gente vai finalizar aqui com essa questão, tá? Não esqueçam de estudar, revisar, o material tá no link, tá? E até a próxima aula.